Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral da Unirio. Hoje nós vamos falar de microscopia das bactérias, um assunto que nós já vimos perifericamente em todas as aulas anteriores, ou seja, em todas as aulas anteriores nós fizemos referências à visualização das bactérias ao microscópio. Então, hoje nós vamos estudar, vamos organizar as ideias sobre microscopia de bactérias. A microscopia de bactérias, ela geralmente emprega um microscópio que a gente chama microscópio de luz. É um microscópio que certamente vocês já trabalharam com ele na disciplina de citologia, na disciplina de histologia, e é um equipamento relativamente simples e que gera um aumento na imagem de 1.000 a 1.500 vezes. Esse aumento está no limite de resolução necessário para a observação das bactérias. Ou seja, você está no limite de resolução. Não é uma microscopia muito confortável. Ela se torna mais confortável quando você utiliza, acoplado a esse microscópio de luz, câmeras digitais. E fica muito confortável você observar as imagens geradas ao microscópio num monitor acoplado a um computador. Você tem aí um monitor digital que possibilita você ter conforto na observação das imagens. Além disso, esse dispositivo aqui é muito importante quando você quer digitalizar as imagens, você quer guardar o que você está vendo. Então, o microscópio de luz acoplado a uma câmera digital possibilita maior conforto na observação das bactérias, porque você tem um aumento maior, você soma o zoom óptico do microscópio de luz com o zoom digital da câmera digital, e, além disso, você tem a possibilidade de guardar as imagens geradas aí por esse dispositivo. O microscópio de luz tem uma estrutura bastante conhecida. Certamente vocês já utilizaram e sabem reconhecer aí as partes do microscópio de luz. Uma parte muito importante, logicamente, que dá origem ao nome desse equipamento é a fonte luminosa. Então, esse equipamento trabalha com um feixe luminoso, com um feixe de fótons. Esse feixe luminoso, ele passa inicialmente por um dispositivo óptico que se chama condensador. Qual a função do condensador? Está no próprio nome, condensar os raios luminosos sobre a amostra que você está observando ao microscópio. Essa amostra aqui está numa lâmina e essa lâmina é colocada na mesa do microscópio. A observação dessa amostra é feita com o emprego de duas lentes, uma lente objetiva e uma lente ocular. A lente objetiva fica em contato com o objeto e a lente ocular fica em contato com os olhos do observador. Logicamente, as imagens geradas inicialmente não têm foco. E aí, o foco é ajustado com o uso desses botões aqui, que se chamam macrométrico e micrométrico. O macrométrico dá o foco grosseiro às imagens e o micrométrico dá o ajuste fino das imagens. Então, quando você faz microscopia utilizando um microscópio de luz, você utiliza continuamente esses botões, o macrométrico e o micrométrico, para ajustar o foco das imagens que você está observando. Se você pensar, por que é necessário um microscópio para observar as bactérias?
Porque as dimensões das bactérias estão abaixo do limite de resolução do olho humano. Então, o olho humano tem um limite de resolução de cerca de 1 milímetro. As bactérias têm 1 micrômetro, 1000 vezes menos que o limite de resolução do olho humano, desculpe. Então, para você observar as bactérias, você precisa de um instrumento que gere um aumento de 1000 vezes no mínimo. E o instrumento mais utilizado é o microscópio de luz. O microscópio de luz pega uma imagem que tem 1 micrômetro, aumenta 1000 vezes, e aí o seu olho vai perceber uma imagem que tem cerca de 1 milímetro. Abaixo dessas dimensões das bactérias, por exemplo, se você quiser observar os vírus, que são bem menores que as bactérias, você vai ter que utilizar um outro tipo de microscópio, que é o microscópio eletrônico. Então, para observação de bactérias, para observação de células animais, células vegetais, protozoários, você utiliza tranquilamente um microscópio de luz. Quando você quer observar a ultraestrutura das células, sejam elas células bacterianas, células animais, células vegetais, ou então quando você quer observar agentes infecciosos como os vírus, obrigatoriamente você tem que utilizar um microscópio eletrônico. Então, voltando aí, recapitulando, o microscópio de luz, ele gera um aumento de 1000 vezes. Isso é importante por quê? Porque o diâmetro das células bacterianas, em geral, é de 1 a 2 micrômetros. Se você pegar esse diâmetro de 1 micrômetro, multiplicar pelo aumento do microscópio de luz, você vai ter a geração de uma imagem que é facilmente perceptível aí pelo olho humano. Existem alguns problemas na utilização do microscópio de luz. Por exemplo, você aprendeu nas aulas do ensino médio sobre refração, ou seja, os feixes luminosos, ao passarem por materiais com diferentes índices de refração, eles sofrem desvios. Então, o feixe luminoso, aqui ao passar pela água, ou então quando ele passa pelo ar, ele sofre desvios decorrentes do índice de refração desses materiais. Então, se você observar a imagem desse lápis, você vê que é uma imagem distorcida. Não existe a continuidade aqui das imagens. Parece que você tem metade do lápis dentro da água e essa metade está desconectada de outra metade do lápis que está no ar. Então, esse efeito aí é dado pela refração, ou seja, o índice de refração da água e o índice de refração do ar são diferentes. Consequentemente, você tem essa distorção aí das imagens. A mesma coisa você pode observar nesse experimento aqui. Isso aqui é um frasco conta-gotas e você tem uma parte do conta-gotas imerso em água. Você vê que você consegue observar nitidamente o vidro dentro da água. Por quê? Água e vidro têm índices de refração diferentes. Já nesse segundo frasco aqui, você não percebe o conta-gotas que está imerso no líquido. Por quê? Porque esse material aqui, esse óleo mineral, ele tem um índice de refração semelhante ao do vidro. Com isso, o feixe luminoso não sofre qualquer tipo de refração. Com isso, você não percebe a presença do vidro imerso nesse óleo mineral. Esse óleo mineral é o substituto natural do óleo de imersão. No passado se usava óleo de imersão, óleo de cedro, são óleos caros e que hoje em dia eles são substituídos por esse material aqui,
o óleo mineral, que é bem mais barato e fácil de você remover da lente objetiva, das lâminas que você observa. Esse óleo de imersão é imprescindível quando você utiliza uma objetiva do microscópio de luz, que é chamada objetiva de imersão. Então, é uma objetiva que trabalha especificamente imersa dentro do óleo de imersão. Imersa dentro do óleo de imersão é uma redundância didática, correto? Ela trabalha imersa no óleo de imersão. É o que você está vendo aqui. Vai acontecer isso aqui. O vidro da objetiva de imersão vai estar imersa em um material onde o feixe luminoso não vai sofrer refração. E, com isso, você vai ter a conservação das imagens, você vai ter uma maior nitidez das imagens. Você não vai ter essa descontinuidade das imagens que você observa aqui. Como é que funciona as lentes de um microscópio? Se você já trabalhou com microscópio, com aumento de 10 vezes, com aumento de 100 vezes, você observou o quê? A objetiva ela está afastada da lâmina onde está o seu material. Então, se você analisar esse esquema aqui, você vai ver o quê? Existe a lente de imersão, o vidro da lente de imersão, existe ar, existe vidro da lâmina onde está o seu material e existe ar entre o vidro da lâmina e o feixe de luz que é condensado sobre o material da lâmina. Então, se você analisar o percurso aqui do raio luminoso, você vai ver que ele é alterado pelas sucessivas refrações que ele sofre. Como essas objetivas são empregadas em pequenos aumentos, você não chega a perceber essa distorção das imagens. Agora, quando você trabalha com um aumento de 1000 vezes, você percebe nitidamente essa alteração do caminho do feixe luminoso, ou seja, você vai ter imagens borradas. E para que isso não aconteça, quando você trabalha com um maior aumento do microscópio de luz, quando você trabalha com as objetivas de imersão, obrigatoriamente você tem que utilizar o óleo de imersão. Onde é colocado o óleo de imersão? O óleo de imersão é colocado sobre a lâmina e a objetiva fica imersa nesse óleo. Então, o que vai acontecer? O feixe luminoso ele passa pelo vidro da lâmina, entra no óleo mineral e não sofre nenhuma refração. Por quê? Porque o índice de refração desses materiais é muito próximo. Depois do óleo mineral, esse feixe luminoso passa para o vidro da objetiva de imersão. Como o índice de refração também é semelhante, não vai ocorrer refração. Então, você vai gerar com isso imagens muito mais nítidas. Então, quando você utiliza o microscópio de luz para observar bactérias com aumento de 1000 vezes, isso exige o emprego de uma objetiva especial, que é a objetiva de imersão, e ela trabalha imersa em um material que é, hoje em dia, o óleo mineral ou óleo de imersão. O que permite o microscópio de luz? Bom, como nós já vimos, o microscópio de luz permite que você visualize a morfologia individual e os agrupamentos das células bacterianas. Então, essa utilização do microscópio de luz já foi bastante explorada em aulas anteriores. Além dessa utilização,
você, empregando métodos de coloração específicos para as estruturas acessórias, você pode gerar imagem dessas estruturas. Então, aqui, uma imagem que nós já mostramos, você tem um método de coloração que cora com cores diferentes o corpo da célula bacteriana, que aqui está em vermelho, e o endosporo, que aqui está em verde. Então, uma microscopia específica dos endosporos exige que você utilize métodos de coloração específicos para esses endosporos. Então, se você não quer ver uma estrutura sem coloração, o ideal é que você utilize uma coloração específica para essa estrutura. Então, aí você tem um bom exemplo de um método de coloração que possibilita a diferenciação do que é endosporo e do que é a célula que gera o endosporo. Essas utilizações do microscópio de luz são bastante limitadas e elas foram complementadas com o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico passou a ser desenvolvido a partir de 1932. E o que ele permite? Ele permite que você faça observações com um aumento muito superior ao do microscópio de luz. Então, em geral, no microscópio de luz, nós trabalhamos com aumento de 1000 vezes. No microscópio eletrônico de transmissão, um dos tipos de microscópio eletrônico, nós trabalhamos com um aumento de 1 milhão de vezes. Ou seja, as imagens são geradas com um aumento 1000 vezes superior ao do microscópio de luz. Esse microscópio eletrônico, ele é assim denominado porque ele trabalha com um feixe de elétrons. Então, o microscópio de luz trabalha com um feixe de fótons, com um feixe de luz, por isso microscópio de luz. O microscópio eletrônico trabalha com um feixe de elétrons, por isso o nome microscópio eletrônico. Esse feixe de elétrons ele vai passar por um corte ultrafino do seu material e vai gerar imagens de acordo com a eletrondensidade do material. Então, você está vendo aqui uma célula bacteriana e você consegue perceber as nuances da ultraestrutura pela gradação do branco, preto e cinza da imagem. Então, você vê aqui os envoltórios bacterianos, você vê aqui uma área que possivelmente é a área do genoma, você consegue ver a ultraestrutura da célula bacteriana, além, logicamente, de você perceber a forma dessa bactéria. Um outro microscópio muito útil, também em bacteriologia, é o microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico de varredura gera aumentos um pouco inferiores ao microscópio eletrônico de transmissão, gera aumentos de até 10.000 vezes, e o objetivo do microscópio eletrônico de varredura é estudar a superfície das bactérias ou dos materiais que você está observando ao microscópio eletrônico de varredura. Então, o microscópio eletrônico de varredura tem um objetivo totalmente diferente do objetivo do microscópio eletrônico de transmissão. No microscópio eletrônico de transmissão, você estuda a ultraestrutura da célula. Já o microscópio eletrônico de varredura, você vai estudar a superfície das células. E as estruturas, logicamente, que estão associadas a essas superfícies. Aqui você tem imagens de microscópios eletrônicos.
Você identifica esse aqui como microscópio eletrônico de transmissão. Por quê? Porque você vê facilmente que a fonte que gera o feixe de elétrons está longitudinalmente ao material que você está observando. Já aqui eu sei que esse instrumento é um microscópio eletrônico de varredura. Por quê? Porque o feixe de elétrons incide de forma inclinada sobre o material que você está observando. Então, dois equipamentos distintos, dois equipamentos que você reconhece facilmente. Caso você tenha curiosidade de ver esses microscópios e ouvir sobre a utilização deles, existem no mural do aluno vídeos específicos sobre microscópios eletrônicos. Então, são vídeos institucionais sobre microscópios eletrônicos de uma instituição de ensino. Então, é para você ver o equipamento, para você ver de forma dinâmica, não estática aí nessa fotografia, como nessas fotografias, um microscópio eletrônico. E você ouvir de quem usa o microscópio eletrônico qual é o uso desse equipamento naquela instituição. Então, eu recomendo que quem tiver curiosidade sobre esse assunto assista aos vídeos disponibilizados lá no mural do aluno. Bom, como eu falei, o microscópio eletrônico de transmissão, ele tem como principal utilidade estudar a ultraestrutura celular. O que você estuda? Um dos exemplos típicos de uso desse tipo de microscopia é o estudo dos envoltórios celulares. E, eventualmente, você consegue estudar até os apêndices celulares. Então, aqui você está vendo uma imagem dos envoltórios de uma célula bacteriana. Você consegue ver quantas camadas tem, se são eletrodensas, se são menos eletrodensas. Então, a imagem gerada aí permite que você estude a ultraestrutura desses envoltórios. Uma outra utilidade do microscópio eletrônico de transmissão é estudar a interação das células bacterianas com as células do hospedeiro. Então, esse tipo de interação é muito importante nas bactérias patogênicas, e é o que você vai ver nessas imagens aqui. Você está vendo aqui a imagem de um enterócito. E por que você pode caracterizar esse enterócito? Que essa célula é um enterócito? Porque o autor dessa imagem aqui já identificou as microvilosidades presentes aí na superfície desse enterócito. E, fazendo aderência específica a essa célula, ou seja, essa bactéria reconheceu um receptor na superfície dessa célula do hospedeiro e existiu a ligação entre essas células. Essas ligações de aderência específica são mediadas por ácidos teicoicos ou então por fímbrias. Nesse caso aqui, possivelmente, essa bactéria fez essa aderência mediada por fímbrias, que é típico da aderência específica a células de mucosas. O que a microscopia eletrônica de transmissão permite você visualizar nessa interação? Você observa que as microvilosidades do enterócito foram apagadas, deixaram de existir nessa área de aderência da bactéria. Isso aí permite você deduzir qual vai ser a fisiopatologia da doença causada por essa bactéria. Ou seja, você já aprendeu que as microvilosidades elas existem para aumentar a absorção de nutrientes. Se essa bactéria faz essa destruição das microvilosidades, o que vai acontecer?
O hospedeiro vai absorver uma quantidade diminuída de nutrientes. Os nutrientes vão sobrar na luz intestinal. Como esses nutrientes têm força osmótica, eles vão trazer água para a luz intestinal. Esse acúmulo de fluidos dentro do trato digestório vai se manifestar num sintoma que é a diarreia aquosa. Então, só por essa imagem aqui, você consegue deduzir a fisiopatologia da ação desta bactéria. Essa bactéria adere ao intestino, adere aos enterócitos, apaga, destrói as microvilosidades, o hospedeiro perde parte da sua capacidade de absorção de nutrientes, esses nutrientes exercem a sua força osmótica na luz intestinal, líquidos passam para a luz intestinal e o indivíduo vai ter diarreia osmótica, diarreia causada pelo acúmulo de nutrientes osmoticamente ativos na luz intestinal. Então, a microscopia eletrônica de transmissão também é muito utilizada para estudar a interação parasito-hospedeiro, as interações entre as bactérias e as células do hospedeiro. Essas imagens das microeletronografias geradas aí no microscópio eletrônico de transmissão, elas são todas em branco, preto e tons de cinza. Isso gera um cansaço visual muito grande se você trabalha diariamente, continuamente com microscópio eletrônico. E aí, com a digitalização dessas imagens, foi possível colorizar, por programas de computador, as imagens geradas. Então, as imagens que você gera são em branco, preto e tons de cinza. Agora, o computador pode programar cores para essas diferentes intensidades de cor. E aqui está uma imagem que já foi mostrada anteriormente, em que você vê nitidamente o genoma bacteriano, porque ele tem uma cor vermelha. Na realidade, ele não tem cor vermelha. O computador foi programado para conferir uma cor vermelha à eletrondensidade que o genoma bacteriano tem. Então, você vê que o citoplasma está esverdeado e o que seria o genoma bacteriano está numa coloração vermelha. Então, a microscopia eletrônica, hoje em dia, gera imagens digitalizadas e que são colorizadas. Isso auxilia, facilita o estudo da ultraestrutura da célula bacteriana. Por exemplo, um outro detalhe que você consegue ver nessa imagem aqui. Essa bactéria está em processo de divisão binária, ou seja, você imagina o quê? Que a célula parental duplicou o seu material genético, colocou nas extremidades da célula e agora está estreitando aqui a parede celular para fazer um septo que divide essas duas células. Então, você vê nitidamente que essa célula aí está em processo de divisão. Por quê? Porque ela apresenta dois genomas. E você vê nitidamente essa área aqui, que vai dar origem a um septo transverso que vai dividir essas células. Então, a microscopia eletrônica de transmissão é muito utilizada aí nesses estudos de ultraestrutura, interações das células bacterianas. O microscópio eletrônico de varredura, como eu falei, ele trabalha com as imagens refletidas na superfície dos materiais observados. Ou seja,
o material, antes de ser observado no microscópio eletrônico de varredura, ele é recoberto por um material elétron denso. Então, você vai ver a superfície da célula bacteriana e, no caso aqui, você está vendo apêndices celulares pela diferença de eletrodensidade. Então, você está vendo aqui a imagem de bactérias. Essa bactéria aqui também, aparentemente, está completando o processo de divisão. E você vê na superfície dessa bactéria inúmeros apêndices. Já dá para você deduzir que esses apêndices que estão mostrados aí, são fímbrias. Por quê? Porque são retilíneos e são relativamente curtos. E, em aula passada, você aprendeu que esses apêndices são bem diferentes dos flagelos. Os flagelos têm uma espessura maior, são bem mais compridos e são ondulados. Então, a microscopia eletrônica de varredura possibilita que você estude não só a superfície das células, como os apêndices celulares das bactérias. Isso é muito importante, por quê? Porque com o microscópio eletrônico de varredura você consegue estudar esses processos de interação mediados por apêndices celulares. Então, numa aula anterior, nós já falamos que as bactérias podem trocar material genético através do processo de conjugação bacteriana. Ou seja, uma bactéria se une à outra através do pile sexual. E é isso que você está vendo aqui. Ou seja, essa imagem aqui é bastante clara e é uma das utilidades do microscópio eletrônico de varredura. Uma utilização mais recente do microscópio eletrônico de varredura é estudar as interações das bactérias com materiais, com superfícies de materiais inertes, com superfícies abióticas. Então, nós já estudamos que algumas bactérias formam um glicocálice, e esse glicocálice pode dar origem a uma estrutura chamada biofilme. Uma estrutura onde as bactérias estão imersas numa matriz extracelular e essa matriz está depositada, está aderida de forma inespecífica sobre uma superfície. Então, essa imagem aqui retrata o início da formação de um biofilme bacteriano. Ou seja, o que você está vendo? Colorizado aqui em azul, você tem a superfície do material e aderida de forma inespecífica na superfície desse material, você tem bactérias esféricas aí, bactérias que provavelmente são bactérias do tipo cocos agrupados em cacho de uva sobre esse material. Então, você ainda não tem um biofilme porque você não está visualizando o material extracelular, mas você está vendo a primeira etapa da formação do biofilme, que é a aderência das bactérias a essa superfície. A microscopia eletrônica de varredura também é muito didática para ensinar os profissionais da área de saúde a importância dos acidentes que acontecem com material pérfuro cortante dentro do ambiente hospitalar. Ou seja, um dia você vai trabalhar no hospital, possivelmente, ou vai estagiar no hospital, possivelmente. E lá é um ambiente de alto risco biológico, ou seja, existem inúmeros agentes infecciosos que podem contaminar você. E uma das formas de contaminação
é através de acidentes com materiais pérfuro-cortantes. Os profissionais da área de saúde, os mais inexperientes, eles têm uma tendência a minimizar esses acidentes. Então, muitas vezes você conversa com um profissional da área de saúde inexperiente, ele fala: foi uma picadinha dessa agulha. Isso não terá consequências, o que é um grande equívoco. Se você olhar essa imagem aqui, você está vendo a ponta de uma agulha. E na superfície dessa ponta da agulha, você está vendo a quantidade de bactérias que existem. Então, um acidente com material pérfuro cortante carrega para a intimidade dos tecidos do acidentado uma grande quantidade de micro-organismos. Você está vendo aqui a grande quantidade de bactérias. Se você pensar que um outro agente infeccioso, como os vírus, são menores ainda, você vai ver que esses acidentes com materiais pérfuro-cortantes representam um grande risco para os profissionais da área de saúde. Então, essas imagens aqui são muito boas na conscientização, que qualquer acidente é relevante, qualquer acidente é preocupante. Uma outra área de uso do microscópio eletrônico de varredura é o estudo dos filtros microbiológicos. Existem elementos filtrantes que são utilizados para reter bactérias. Ou seja, se você olhar aqui, você tem um material que tem poros de filtração e sobre esse material poroso, você tem bactérias que estão depositadas, que estão retidas nesse filtro. Então, quando você passa um líquido, quando você passa ar por esse elemento filtrante, as bactérias ficam retidas. Lógico, não são só as bactérias, os fungos, os protozoários, ou seja, qualquer agente infeccioso que tenha dimensões superiores às bactérias também vão ficar retidos. Então, esses elementos filtrantes são muito utilizados para reter micro-organismos. E eles são estudados, os fabricantes desses elementos filtrantes, eles estudam a homogeneidade desses poros nos elementos filtrantes, empregando aí o microscópio eletrônico de varredura. Então, se você observar, os microscópios eletrônicos têm utilizações bastante específicas, são utilizados em laboratórios tanto de microbiologia, como de virologia, como de materiais. Então, hoje em dia, existe uma grande utilidade do microscópio eletrônico de varredura no estudo da superfície de materiais. Bom, como eu já citei durante esse vídeo, existem disponibilizados no mural de vocês 2 vídeos sobre microscópios eletrônicos da UFLA. Quem tiver curiosidade sobre esses equipamentos, é só ir lá assistir esses vídeos. Como sempre, existirão exercícios sobre essa aula ou dentro de outros assuntos sobre essa aula no Google Formulários e você pode solicitar às monitoras da disciplina de microbiologia questões aí no programa Socrativo. Como eu sempre falo, no final da aula, aproveite as atividades sincrônicas para você esclarecer qualquer dúvida que você tenha tido aí na aula de hoje.